Vigiar a mente. Você já pensou o que acontece quando você não está consciente dos seus pensamentos e do momento que você está vivendo? Vamos falar sobre isso. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, meu nome é Anderson Gomes e hoje nós vamos falar sobre vigiar a mente. Sim, o que é esse vigiar? É uma palavra tão forte, vigiar, parece que é cansativo, você está observando, vigiando o tempo todo, mas não é tanto nesse sentido, mas sim no sentido de você tomar cuidado, de você observar a própria mente. Nós sabemos que nós temos vários padrões de onda mental, nós temos vários estados de consciência, do quanto nós temos consciência do momento e dos diversos níveis e tipos de atenção que nós podemos ter ao que nós estamos fazendo, né? Segundo o que toda a neurociência explica, né? Níveis de consciência, ondas, tipos de atenção e tudo mais. Então veja que a mente humana ela não é algo linear, não é algo que é uma linha reta. Ela tem muitas variações, podem ocorrer muitos tipos de variações de ondas mentais. E quando eu falo variações de ondas mentais, então talvez você se pergunte, mas Anderson, então é uma coisa que acontece sozinho na nossa mente? Não, ela é provocada, ela é modificada e alterada justamente pelo nosso comportamento, pelo nosso modo de pensar. Então, de acordo com o nosso humor, de acordo com como nós estamos naquele dia, acontecem essas variações. Muitas pessoas têm a certeza que elas pensam sempre da mesma forma, que elas estão sempre do mesmo jeito, que elas têm o mesmo tipo de comportamento, mas isso não acontece. Nós temos diversos padrões de comportamento de acordo com o ambiente que nós vivemos, de acordo com os nossos estados emocionais e até mesmo aquele comportamento de quando você está sozinho, quando você está somente com os seus pensamentos, ou quando você está sozinho em casa, por exemplo, ou no trabalho, ou você não está sozinho, mas está, por exemplo, no ônibus ou sentado em algum lugar, mesmo com muita gente em volta, mas você está mergulhado nos seus próprios pensamentos. Então vejam que essas ondas mentais, principalmente quando a gente entra num estado de um pouco mais de relaxamento, provê certos tipos de capacidades. Às vezes, ali naquele momento do relaxamento, existem influências mentais acontecendo. Sim, porque onde nós andamos no mundo, nós estamos nos deparando com informações que os nossos sentidos convencionais passam e percepções extrasensoriais. Então, podem ter energias específicas das pessoas, pensamentos delas, podem ter os próprios espíritos vagando e nos influenciando o tempo todo, e tudo isso causa alterações, ou melhor, pode até não causar, porém de acordo com o seu nível de atenção e o seu nível de consciência para o que está acontecendo com você. Porque às vezes nós estamos lá paradinhos num canto, estamos lendo um livro, ou olhando o celular, ou vendo um filme, e de repente o nosso humor vai mudando, nosso humor vai se alterando. Existe, é claro, existem as influências do meio, né? E essas influências do meio podem remeter a N coisas que alterem o seu humor, e essas influências incluem também as energéticas, as espirituais, que são das percepções extrasensoriais. Então vejam que o tempo todo nós estamos sendo atingidos por informações, sejam cores, cheiros, sejam pensamentos, sentimentos, e todas essas informações se processam na nossa mente e geram alterações. E cada vez que gera essa alteração sim se converte em coisas fisiológicas, se converte em medo, e o medo pode dar tremor, e o medo desperta adrenalina, e o coração acelera e dá suor e uma série de coisas. Ou você pode começar a sentir tristeza e começar a chorar e começar a sentir fraquezas e uma série de outras repercussões. Então o ideal
Talvez você não consiga isso na primeira vez, ou nem mesmo conseguindo muitas vezes não consiga o tempo todo, é estar sempre atento aos seus pensamentos. De onde provém essas ideias? Eu estou pensando em tal coisa, sou eu mesmo que estou pensando? Não seria um pensamento, né? Uma perseguição mental de você o tempo todo observar, né? Mas você estar sempre ciente de quando você está concatenando algo, por exemplo, lembrando do passado. Né? Lembranças do passado muitas vezes são armadilhas, né? Que às vezes acabam direcionando você para memórias tristes. Então, dependendo já da sua tendência de humor que você está naquela época, qualquer memória do passado já pode puxar outra memória negativa. E uma fica conectando a outra e leva você a um estado mental de ficar lânguido, de ficar triste, né? Deprimido, e uma série de tipos, de padrões que são indesejáveis. Né? Afinal de contas, se você vai lembrar do passado, é bom a gente lembrar de coisas boas. Coisas ruins estão lá, mas você não precisa lembrar delas, não tem necessidade, a não ser que seja para você aprender, para você compreender eventos atuais. Tá? Então vejam que são coisas totalmente diferentes. E mesmo no caso, em relação à percepção extrasensorial, por exemplo, poxa, Anderson, eu vou em certos lugares, sinto espíritos, sinto as energias das pessoas. Você também tem que estar atento, porque às vezes você não está prestando atenção nesses pensamentos invasivos, nessa energia invasiva, e quando você percebe, você já ficou cansado, já ficou triste, já ficou deprimido, ou ficou nervoso e não sabe por quê. Porque é como se fosse, aos poucos, aquilo permeando em você. Se você não está consciente de que aquilo está acontecendo, depois você diz, nossa, fui falar com tal pessoa e fiquei me sentindo pesado. E aí a pessoa costuma dizer, usa esse clichêzão, né? É que eu sou médium esponja. Não, você não é, você permite que aconteça. Você permite que esse processo ocorra. E algumas pessoas dizem, não, Anderson, mas vem para você porque a outra pessoa coloca em você. Não é que, mesmo que você não queira, não é que eu quero absorver, outra pessoa coloca. Então me explique então, você espiritualizado, você que conhece tanto isso, você está dizendo que esta outra pessoa ela tem, com pensamentos negativos, energias negativas, ela tem mais capacidade de dinâmica energética do que você, que estuda a espiritualidade, já tem um nível de compreensão. É claro que não. Mas você está se permitindo. Por que você está se permitindo? O que você ganha de volta com isso? Por que você se permite sentir assim? Então você precisa compreender que energias, nós somos como antenas. Essa energia ela passa através de nós, mas não fica em nós, ela não gruda em nós, ela não precisa grudar. Ela só vai grudar se você permitir, se você focar nela, se você se aprofundar nessa energia. É como o que o André Luiz falava muito sobre monoideia. É você fixar o seu pensamento em algo e você não pensa em mais nada. Você fica num sistema de monoideia, em looping, de um tipo de percepção, de um tipo de pensamento. E aí o que acontece? Nada mais existe para você. E aí é claro que você vai vivenciar aquele padrão de onda mental. Então, a questão é você não parar para vivenciar, você não se fixar nisso. Quando você sentir aquilo, sinta, entenda, compreenda e passou. Passe para outro pensamento, passe para outra ideia, vai fazer outra coisa. Eu costumo sempre dizer, às vezes tem gente que diz assim, Anderson, estou sendo assediado por espíritos, sinto vozes, palavras, energias. Eu costumo dizer, se você sente isso que está te incomodando, faça exercício, pule, dance, escute um rock and roll bem alto, faça qualquer outra coisa. Se você não foca naquilo que você está sentindo, e mediunidade funciona, só funciona com foco, você simplesmente não vai sentir nada. Então faça outra coisa. Faça outra coisa. Tem gente que diz assim, Anderson, e tem espíritos que incorporam em mim sem eu querer, eles me obrigam. Eu duvido um espírito incorporar em você fazendo polichinelo, você fazendo abdominal, né? Correndo em uma esteira. Não tem como, porque o teu foco, o teu físico, o teu pensamento, a tua energia está em outra coisa. Então esteja com essas energias no bem, no amor, na alegria, na proatividade em auxiliar,
Quando for preciso, quando não for preciso, foque em outra coisa. E aí você vai ver que tudo isso vai mudar. Mas é importante que você desenvolva isso de estar atento aos pensamentos. Se você não está direcionando a sua mente para algo que é negativo, se você não está focando em algo que é prejudicial. E mesmo que às vezes você descubra, e vai descobrir, né? Poxa, fui eu mesmo que fiquei pensando isso, e achava que era outros que me contaminavam, e sou eu que fico pensando coisas negativas e acabo atraindo, e não só atraindo, gerando essa energia negativa, porque a gente sempre acha que é o outro, né? Sempre acha que são os ambientes, os espíritos, nunca somos nós que geramos energia negativa, mas todos nós geramos, não precisamos sair por aí nos culpando por isso, é uma questão natural, nós estamos em evolução. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo, prestem atenção bem nos seus pensamentos, muita paz, muita luz, até a próxima.